Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar, né? Porque semana que vem já tem feriado, então a gente já tem só uma aula presencial porque a outra é metodologia ativa, então é melhor nós trabalharmos, porque senão nós vamos ficar no prejuízo, né? Então, como dizia o Alex, né? Vamos primeiro aos avisos paroquianos, né? Eu acho engraçado ele falar dessa forma, né? Então tô copiando o professor Alex. Segunda-feira é aquele feriado do finados, então a gente não vai ter aula. Então o que que eu estou imaginando? Estou postando agora para essa semana, para quinta-feira, para metodologia ativa, e obviamente tanto para quinta quanto para segunda, porque se, né, eu penso eu que segunda-feira você vai acabar talvez não estudando. Então hoje nós vamos trabalhar a aula 7 e a aula 8 que eu acabei de dar agora lá no curso de ADM, já subi ela para o canal do YouTube, eu estou postando para vocês como metodologia ativa. É uma aula mais curta, é uma aula de 40 e poucos minutos, falando sobre oferta no CDC. É tranquilo deixar isso aí a cargo de vocês pelo seguinte: a aula 9 eu vou estar trabalhando publicidade no Código de Defesa do Consumidor. E a publicidade ela tem tudo a ver com a oferta no CDC. Então eu, né, posso deixar para vocês assistirem tranquilos a aula 8 e depois quando a gente voltar a nos encontrarmos, que vai ser então daqui a 15 dias em razão do feriado, a gente começa a aula 9 e eu faço aí uma retomada da aula 8, alguma coisa da aula 7, se necessário. Combinado? Porque na verdade nós já estamos na reta final, né? Hoje é dia 26. Eu imagino que daqui a 30 dias a gente já esteja de férias, né? Aqueles que passarem direto. Então é importante a gente estar cumprindo aí a nossa ementa, o nosso combinado, como eu mostrei, apresentei para vocês lá no mês de agosto. Combinado? Esses eram os avisos paroquianos que eu tinha para essa segunda-feira. Hoje choveu? Choveu, né? Para essa segunda-feira chuvosa, né? Então, dando início aqui a nossa conversa dessa segunda-feira, nós vamos falar, né, sobre responsabilidade do vício ou responsabilidade do produto. Neste tópico, então, na aula passada, que já faz alguns dias, nós conversamos sobre vício do produto e defeito. Aliás, nós conversamos sobre defeito do produto, artigo 12, e defeito do serviço, artigo 14. Falamos do artigo 12, 13, 14. O 15 e o 16 é vetado, não existe. O 17 é o que equipara a coletividade à massa de consumidores. E agora, hoje, a gente vai começar a conversa no artigo 18. Então, neste tópico aqui, artigo 18, artigo 19 e artigo 20, nós vamos estar falando de responsabilidade de vício do produto ou do serviço. Vício é aquela situação em que é a mais simplória, em que o problema não sai do produto, não sai da prestação do serviço, não atinge o consumidor, não existe aqui nenhum machucado, nenhuma situação mais gravosa ao consumidor. Então, neste tópico, o legislador se preocupou mais com o prejuízo material do consumidor. A responsabilidade pelo vício do produto vai estar no caput do artigo 18 e evidentemente que eu vou projetar aqui para vocês. Nossa, professor, que slide enorme. Eu só copiei o artigo 18, então vocês podem ficar calmos, só faça anotação aí no seu cadernão de que esse slide aqui, eu não sei se você consegue enxergar o número dele, eu te conto, é número 5. Eu estou copiando o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Gostaria que vocês fizessem esta referência e eu vou explicar ali só a parte que nos interessa, porque se eu for ficar lendo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas, né? Se eu for fazer a leitura de 10 linhas aqui para vocês, você vai falar, ô prof, né? Se for para ler, pode deixar que eu leio sozinho, mas então vamos aqui conversar sobre o período, que é a parte que nos interessa. Os fornecedores de produtos de consumo. Ele traz uma informação que eu acho que você não sabe. De produtos duráveis ou não duráveis. Pergunta: o que são produtos duráveis e o que são produtos não duráveis? Bom, a resposta você já deve estar pensando, né? Produtos duráveis são aqueles que duram.
E produtos não duráveis são aqueles que não duram. Nossa, bela saída, prof. Saída boba, né? Não é bem isso. Produtos duráveis e produtos não duráveis, nós vamos ter que analisar esses produtos de acordo com a sua natureza. Como assim de acordo com a sua natureza? Deixa eu pegar uma camiseta, por exemplo. Camiseta é feita para um bem durável ou não durável? Você vai dizer, não sei. Depende, né? Depende da forma como você vai lavar. Não, não depende não. Camiseta é um bem durável. Como assim um bem durável? Ele vai existir aí durante um determinado período de tempo, mas ele vai se esgotar. Mas ele não acaba no primeiro uso, pelo menos regra geral não. Ah, mas se eu rasgar aqui agora eu perdi a minha camiseta. Não, realmente, mas pela natureza de uma camiseta, né, ela vai durar aí algum tempo, ela vai durar aí algum período, entendeu? Diferentemente, por exemplo, olha, não vou nem, não tenho aqui uma geladeira e um sorvete. Parabéns, Letícia, uma boa comparação. Uma geladeira, teoricamente, ela vai durar aí um espaço de tempo, então um bem durável, e um sorvete é um bem não durável. Você vai dizer, mas se eu colocar o sorvete lá no congelador e deixar ele lá por 10 anos, ele vai se tornar um bem durável? Não. Analise a natureza do produto, a natureza do serviço que estão te submetendo. Querem ver uma coisa? Se estivéssemos no presencial, a minha aula seria um bem durável ou não durável? Não durável, porque conforme a aula ia passando, ela ia acabando e aqueles que ficaram mexendo no celular iam perder o conteúdo. Agora, na modalidade remota, minha aula é uma prestação de serviço durável ou não durável? Agora é durável. Se você fizer um download dela aí no seu desktop, tudo bem que eu estou colocando lá no meu canal do YouTube, não pretendo apagar, né? Mas se você fizer um download da minha aula, você vai ficar o resto da minha vida, da sua vida, me ouvindo aqui falar de direito do consumidor, né? Olha só que coisa. Então, isso aqui é bem simplório. Vamos retomar ali o caput do artigo 18, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis e ou não duráveis, palavra, respondem solidariamente. Vocês estão lembrados que eu brinquei com vocês e falei que se você quer desejar o mal para alguém aqui dentro do direito, você deseja que ele seja solidário a alguém? O que quer dizer solidário mesmo? Vem aqui pagar junto, né? Você vai ficar aqui responsável junto comigo. Então, assim, solidariedade não é uma característica muito legal aqui dentro do direito. Então, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade. Então, isso quer dizer o quê? Que todos aqueles fornecedores que participaram ali na cadeia de produção ali seja do produto ou da prestação de serviço, eles vão responder de forma solidária. Sabe por quê? Porque nesse tópico eu falei lá no começo da aula que o legislador está se preocupando com o prejuízo de ordem material do consumidor. Ele não está preocupado com o psicológico. Como ele está preocupado com o prejuízo de ordem material do consumidor, então o que tiver aí na ponta paga a conta, e se depois ele não era o responsável correto aí por pagar, ele que se volte, que entre com uma ação contra o outro fornecedor ou contra quem produziu. Espera lá que vocês vão entender melhor com o andar aqui dos slides. Olha só, chega a doer na alma, né? Eu nunca quebrei a tela do meu celular, nem do meu tablet, nem do meu Apple Watch, mas eu conheço gente que já quebrou todas essas telas, né? Eu sou cuidadoso, né? Então, diferente do artigo 12, o artigo 12 é aquele que falava do defeito do produto. O defeito é aquele que machucava o consumidor. O artigo 18, ele fala sobre o quê? Ele traz a solidariedade dos fornecedores. Lá no 12 não tinha solidariedade, ele especificava fabricante, produtor, construtor e importador. Eu não sei se vocês já esqueceram, o comerciante ele só seria responsável junto aqui naquelas hipóteses lá do artigo 13, né? Se ele não acondicionou direito o produto, se a gente não conseguisse identificar de forma clara quem fabricou, daí sim a gente ia responsabilizar o comerciante. Aqui, ó, quando nós estamos falando de apenas vício aqui de um produto, nós vamos responsabilizar todo mundo, sabe por quê? Porque é prejuízo de ordem material. Ah, quanto custa isso aqui? Custa, sei lá, quentão, milão? Então, paga aqui quem te vendeu, e se o problema aqui é da maçãzinha,
quem te vendeu que entre com ação contra ela. Estão entendendo a diferença do artigo 18 e seguintes para o artigo 12, 13 e 14? Lá não, ó. No artigo 12 especificava fabricante, produtor, construtor e importador. O resto não vai responder solidário, não. Aqui no 18 nós estamos chamando todo mundo para responder. Olha lá o que eu coloco a fotinha para vocês. TV não liga. Assim, o consumidor poderá, por exemplo, reclamar o vício de uma TV que não liga perante o comerciante, sem precisar dirigir-se ao fabricante. Você vai dizer, mas professor, tem loja que já faz dessa maneira. Nós vamos sempre estar falando aqui, gente, sobre o que a lei determina. O fornecedor pode fazer qualquer outra coisa que seja a seu benefício, que seja melhor para você, nunca que seja pior. Então, a lei determina que, quando a gente estiver se tratando de vício do produto, é possível você ingressar contra quem você quiser ou contra todos, que daí a garantia que você vai receber é maior. Olha que pergunta boa. Podemos exigir a troca imediata do produto viciado? Então, comprei meu celular, ó, acabei de sair lá da loja da maçãzinha, estou com ele falando aqui, né? Comprei lá no Catuaí, que lá, né? Cheguei aqui em casa, o celular parou de funcionar. E eu te faço essa pergunta. Posso exigir, né? Podemos exigir a troca imediata do produto viciado? Não podemos, né? Olha ali, daí eu vou mostrar umas chargezinhas para vocês, né? Ó, produtos sem direito à troca. Olha a cara da mulher, vai. Essa aqui é boa também, hein? Infelizmente, não trocamos mercadoria com defeito. Na verdade, o defeito é aí no sentido de vício, tá? Ah, é? Veja que o menininho ia postar no Facebook. Mas como o senhor é um cliente especial, nós vamos trocar. Olha que já aconteceu isso com vocês? Então, não, nós não devemos, né? Na verdade, o fornecedor não tem que fazer a troca imediata do produto, porque o produto tem que passar, tem que ir para assistência técnica, né? Qual é o prazo? Olha, já estou até conhecendo meus slides. Qual é o prazo para resolver esses vícios, né? Então, o meu celular, acabei de comprar, ele já não funciona mais. Não adianta eu voltar lá na loja da Apple para ficar chorando e brigando, porque eles não têm a obrigação de trocá-lo. Se eles me falam, né? Se eles me prometeram a troca na loja, aí é outra conversa. Tempo atrás eu comprei uns negócios ali na Casas Bahia, acho que é Casas Bahia. E quando eu fui retirar no pacote, o cara carimbou na nota fiscal e eram uns computadores. O cara carimbou na nota fiscal e disse assim para mim: olha, seu Juliano, até se o senhor tiver qualquer problema com esses eletroeletrônicos, eram computadores. O senhor tem 3 dias para que a gente troca aqui na loja mesmo. Veja, é um benefício. Ele carimbou isso na nota fiscal. Então é como se a gente tivesse um contrato. Qual que é o prazo para resolver esses vícios? E daí esse slide aqui eu copiei lá do Google. Olha lá o que eu achei, hein? Prazos para reclamar. Vocês estão lembrados da história da garantia legal? Qual que é o prazo para reclamar? Produtos não duráveis, né? Então lá o sorvete que alguém me indicou, eu tenho 30 dias para reclamar aqui do sorvete. Prestação de serviço não durável. A aula presencial do Juliano, quanto tempo eu tenho para reclamar dela? 30 dias. E os produtos duráveis, né? Aqueles que não se esgotam no primeiro uso, pelo menos da sua natureza, não é para se esgotar. Esses nós teremos 90 dias para fazer a reclamação. Então, minha aula que agora é gravada, o senhorita e a senhorita têm 90 dias para reclamar. Qual que então esses dois prazos de 30 e 90, eles são conhecidos como prazos de garantia legal. Como assim? Prazos de garantia da lei. Produtos não duráveis, ainda que o fornecedor fale, eu não te dou garantia nenhuma desse sorvete. A lei te dá 30 dias. Produtos duráveis, né? Comprei uma geladeira e o fabricante disse, eu não te dou garantia. Melhor, eu vou lá e compro um carro seminovo em uma garagem e o garagista fala assim para mim, eu não te dou garantia. A lei me dá 90 dias. Ele pode escrever, ele pode fazer o que ele quiser. A lei, se houver a relação de consumo, a lei me garante 90 dias aqui de garantia. Eu já aproveito aqui e coloco outros 2 prazos. Qual que é o prazo aí da assistência técnica, que o fornecedor pode ficar com o produto sem nenhum problema, que a gente tem que, infelizmente, digo infelizmente porque a gente gostaria da troca imediata.
a gente vai ter que aguardar no máximo 30 dias. Não é o momento agora, mas eu já vou falando, né, que é para vocês irem gravando. Prazo de desistência, prazo de devolução das compras feitas fora do estabelecimento, daquelas compras feitas na internet. Quanto tempo eu tenho para devolver as coisas que eu compro pela internet? 7 dias. Uma semana. A partir do recebimento. Não tem como eu devolver se eu nem vi o que era. Entenderam? Esse slide é bem importante. Se eu fosse vocês, eu faria um print, ou se não, anote aí. Prazos de garantia legal. Produtos duráveis, 90 dias. Produtos não duráveis, 30 dias. Prazo para o produto, né, para o fornecedor resolver o problema do meu serviço ou do meu produto, 30 dias. Prazo para devolução de produtos ou serviços contratados fora do estabelecimento empresarial. Leia-se, o caso mais comum, internet. 7 dias. Vocês anotam o protocolo? É importante anotarem o protocolo, gente. Com o número do protocolo, o fornecedor é obrigado, por exemplo, uma discussão no Procon, uma discussão no consumidor.gov. Parabéns, Júlia, tem que anotar. Uma discussão na justiça. Você precisa do número de protocolo para você poder informar, para você poder documentar que você fez a reclamação. Não sei se vocês vão se lembrar, mas lá nos direitos básicos do consumidor estava lá o direito da facilitação da defesa. Como assim direito da facilitação da defesa? Então, digamos que... Mas é bom anotar, viu, Rose? Porque com o número do protocolo, se você precisar, por exemplo, fazer uma reclamação no Procon, ou precisar entrar com uma ação ali no juizado, o que acontece? Você indica o número do protocolo e quem vai ter que provar que aquele protocolo, ou seja, que aquela ligação ou que aquele serviço não tem problema, não é você, é o fornecedor. Estão lembrados da inversão do ônus à prova? Então, com o número do protocolo, ele é o norte aqui para que você consiga identificar para o juiz, né, para o julgador, que você fez aqui a reclamação. Pergunta dessa segunda-feira chuvosa, né? Choveu hoje à tarde. O consumidor, eu e você, somos obrigados a passar pela assistência técnica, né? Acabei de comprar meu celular 12 vezes no cartão de crédito, ele já parou de funcionar no caminho do Catuaí para casa. Eu sou obrigado a passar pela assistência técnica, gente, né? Infelizmente, meus queridos, né? Nós somos obrigados a passar pela assistência técnica. Parágrafo 1º do artigo 18. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, então, infelizmente, o problema ali do produto tem que ser sanado no prazo de 30 dias. Se esse prazo passar, né? Eu conheço vários problemas que não foram resolvidos em 30 dias. O que o consumidor vai poder exigir? Olha que beleza! Inciso 1. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições. Ou seja, eu quero outro produto. Então, artigo 18, inciso 1. O que é que eu posso fazer como consumidor se o meu problema, se o meu vício desse produto não for sanado em 30 dias ali pela assistência técnica? Primeira coisa, né? Eu que vou fazer a escolha, não é o fornecedor. Eu posso escolher que eu quero um outro produto em perfeitas condições igualzinho. Muita gente faz essa opção. Qual é a Professor, segunda... Oi? uma vez, já faz alguns anos isso, eu comprei um DVD numa loja, né? Isso já faz bastante tempo. E o DVD ele começou a estragar, assim, não funcionava. Daí estava na garantia, eu mandava para assistência técnica, né? E isso foi, né, com assistência técnica umas 3, 4 vezes. Até que acabou a garantia dele, e quando acabou a garantia dele, ele estava na assistência técnica de novo, né? Aí quando voltou, eles me deram mais 2 meses, se eu não me engano, 2, 3 meses de garantia. Já tinha acabado a garantia dele, né? Mas quando acabou, ele estava lá, eles me deram mais um tempinho. E nesse tempinho, estragou de novo. Daí eu tive que fazer um pequeno barraquinho, porque eles não queriam mais da garantia, daí eles pegaram e fizeram, eu
paguei um pouquinho a mais e peguei um outro DVD. Mas aí eu tive que ter uma conversinha, entendeu? Mas Sim, eles não queriam mais resolver meu problema. vamos aproveitar o seu exemplo para esclarecer uma coisa. Quantas vezes o seu produto pode ou tem que ir para a garantia, como para a assistência técnica, como até você está nos lembrando aqui, nos relatando? É no máximo 30 dias. Então, o que acontece? Essas vezes, como a nossa colega está relatando aqui, que foi uma, duas, três vezes para assistência técnica, já seria casos, né, se ela quisesse, na época, se ela tivesse a informação correta, ela podia fazer uso aqui de qualquer um desses incisos. Sabe por quê? Porque assim, a gente tem que dar o direito do fornecedor de consertar, de resolver o problema. Agora vejam bem, vai lá, ficou 10 dias, quer dizer que ele ainda tem 20? Então assim, a regra geral subentende-se que a gente vai resolver isso aqui pelo bom senso. Como assim o bom senso? Se foi para assistência e voltou rapidinho aí em 4, 5 dias. Não, beleza. Vamos permitir mais uma vez aí de 4, 5, sei lá, 10, 15 dias no máximo. Agora, mais do que duas vezes, já excedendo aí na somatória os 30 dias, gente, a melhor coisa a fazer é uma reclamação no Procon ou no consumidor.gov e partir para essa escolha aqui de um desses três incisos, que quem vai escolher é você, consumidor. O primeiro é a troca, o segundo é a devolução do dinheiro, sem prejuízo de, por exemplo, eu entrar na justiça para discutir. E o terceiro, para aqueles casos que é possível, que eu acho que ali o caso da colega talvez não fosse possível, é um abatimento proporcional ao preço. Como assim um abatimento proporcional ao preço? Se o produto que eu comprei e ele tem um vício, né? Não vou dizer que um copo eu consigo ficar com um copo com vício, né? Um copo aqui com sei lá, com um lascadinho, que não aqui no pé, né? Aqui não vai cortar a minha boca, então um lascadinho aqui no pé. Isso aqui eu poderia ficar com esse copo? Eu até poderia, gente, mas esse copo vale menos, concorda? Então eu teria que ter um abatimento proporcional no preço. No caso ali da nossa colega, da nossa aluna, qual que é a questão? Os fornecedores, normalmente, eles tentam fazer de tudo para que o consumidor, digamos assim, como ela, aceite assistência uma, duas, três vezes e depois, assim, o consumidor cansa da história ou deixa para lá alguma coisa nesse sentido. Eu concordo com ela e realmente as coisas acontecem dessa forma. Muitas vezes a gente tem que se impor porque o fornecedor não quer resolver. Conselho meu agora que vocês estão conversando e tendo aula comigo. Vocês não precisam se indisporem, não precisam fazer barraco. Hoje a gente consegue documentar tudo gravando. Só falar para a pessoa, ó, vou gravar o que você está falando, vou fazer um vídeo. Hoje você tem o Procon, que poderia te ajudar a resolver. Se for uma empresa grande, né, uma empresa que tenha representatividade a nível de Brasil, tem a plataforma, gente, que é a plataforma virtual digital, né, do www.consumidor.gov.br. O índice de solução do consumidor.gov é de 84%. E ainda assim, se você não conseguiu resolver nem no Procon, nem no consumidor.gov, que isso aqui é solução, tá? Isso aqui você não vai ganhar indenização. Você ainda pode entrar com ação na justiça, no juizado especial civil de pequenas causas. Então, o meu conselho para vocês é: documentem o vício do produto. Faça uma gravação, anote o protocolo, leva a testemunha junto, porque você vai precisar disso para resolver a sua questão. Os fornecedores, alguns eles já têm até departamento próprio, né, para dar uma canseira aí no consumidor, para ver se o consumidor existe aí dos seus direitos. Mas agora você está sabendo qual é o seu direito. Então você pode pedir outro produto igual, ou você pode desfazer o negócio, não quero mais negócio com você, quero meu dinheiro de volta, ou você pode pedir o abatimento proporcional ao preço. Esse é o seu direito. Não é o fornecedor que vai escolher isso para você. É você que vai fazer essa escolha. Então, num próximo problema, gente, lembre-se daqui do artigo 18, que fala do vício do produto. E daí, dando seguimento, nós vamos falar agora do vício de quantidade, que é o artigo 19, que eu também não vou ler ele inteiro, senão você vai ficar cansado de mim, ó. Os fornecedores respondem solidariamente, ou palavrinha mágica, né, endiabrada. O que é responder solidariamente mesmo? É chamar todo mundo aqui para ajudar a pagar a conta. Então, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto. Se você continuar lendo ali o artigo, vai estar escrito assim, ó:
sempre que respeitadas as variações decorrentes da sua própria natureza. Quem já comprou frango congelado, né? Você vai estar comprando o gelo junto com a carne. Ah, mas isso é ilegal. Não, não é ilegal, mas tem que ter um percentual tolerável, concorda? Eu não posso estar pagando 70% do preço do quilo de frango em gelo, que daí é melhor eu comprar gelo que é mais barato, concordam? Então, a gente pode ter uma variação aí da quantidade do produto, desde que respeitada aí as devidas variações, né, constantes aí do recipiente, da embalagem, até do próprio rótulo. Vamos ver o que a gente consegue aprender aqui com relação a essa questão do vício e quantidade. Nossa, uma batata, que delícia, né? A embalagem dessa batata, gente, ela teve que ser alterada porque no passado as pessoas achavam que tudo isso aí era cheio de batata e dava muita discussão. Então, ó, 70% é ar, é uma armadilha, né, Pablo? É verdade, é vento. Mas não, eles especificam agora o peso que eles chamam de peso drenado, né? O peso do próprio produto. Então 70% é ar, 20% me dá mais um pouquinho e sobrou só 10% ali de batata. É brincadeira, mas é mais ou menos isso mesmo. Aqui do café, ó, embalagem de 40 para 30 unidades. Isso quer dizer que é o quê? Quer dizer que nós tivemos um aumento no produto, no preço do produto. Alguém se lembra um produto que recentemente eles mudaram o peso dele, né? E não sei se vocês perceberam, eu demorei um tempão para perceber. Alguém consegue me exemplificar aqui? Produto comestível. Vou ajudar vocês. Eu não como mais porque eu vivo agora eu cortei o açúcar da minha vida. Mas chocolate. Não sei se vocês comem, né? Mas aquele chocolate em barra, o que aconteceu com ele? Ele diminuiu de 500 gramas para 375, 350, 325. E o preço? O preço não foi reduzido proporcionalmente. Então, o que aconteceu com o chocolate, gente? O chocolate aumentou de preço, né? E ainda que agora a barra ficou menor, então agora você pode dar desculpa. Não, então eu consigo comer uma barra sozinho, que nem vou engordar tanto assim. Olha, para mim o problema não é nem o engordar ou não engordar, né? O problema é no direito do consumidor, é o aumento aqui do preço, concordam? Se vocês não observaram isso, eu gastei uns 6 meses para observar, e da época ainda que eu era consumidor de chocolate, hein? Que coisa. Nos vícios de quantidade, né? O que a gente vai poder reclamar aí quanto consumidores? Vamos ver o que a lei fala para nós? Aí, ó, inciso 1, abatimento proporcional ao preço. Então, vamos pensar um pouquinho? Fui lá e comprei 1 litro de leite. Leite é vendido por litro, né? Pelo menos, né, agora no ano de 2020. Quando eu era criança era leite da vaca. Agora a gente já tem litro de leite, né? O leite de caixinha. Então, comprei 1 litro de leite e só veio 800 ml. O que eu posso pedir para o consumidor, para o fornecedor num caso como esse? Eu quero o abatimento do preço, concorda? Se 1 litro de leite é R$1 e eu só recebi 800 ml, é óbvio que eu tenho que pagar apenas 80 centavos. Então, é uma coisa bem simples. Então, no caso de vício de quantidade, a primeira possibilidade que é feita também a escolha do consumidor é o abatimento proporcional ao preço. Segunda possibilidade, naqueles casos em que for possível, a complementação do peso ou da medida. Prof, dá para eu colocar mais 200 ml de leite dentro da caixinha? Ah, gente, eu acho até que dá, mas eu não vou querer, concorda? Porque o meu leite vai deixar de ser, sei lá, esterilizado, né? Não vai dar certo isso. Então, no caso do leite ali, não dá para complementar não, você vai me desculpar. Mas se fosse um outro produto, por exemplo, comprei 1 quilo de feijão na feira, né? Feira do produtor, eu moro aqui na Rocha Pombo, tem feira aqui na Mauá, fui domingo inclusive, comprei 1 quilo de feijão, né? Pesei, paguei, pesou lá, eu não prestei atenção, paguei, cheguei em casa, eu tenho balanço para poder pesar ali minhas marmitinhas, e eu fui ver que tem 800 gramas apenas. Poxa vida! Então quer dizer que está faltando 200 gramas de feijão. O que eu posso fazer? Eu posso voltar lá, mostrar para o feirante que eu comprei, né? Digamos, ó, nem abri a embalagem ainda, e só tem 800 gramas que eu conferi a hora que eu cheguei em casa. Você pode fazer aqui a complementação, concorda? Abre o saquinho e coloca mais 200 gramas de feijão
Sim. Então, naquilo que for possível, fazer a complementação da quantidade. 3. Substituição do produto por outro de mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Concorda? Então, voltei lá com o litro de leite ali no mercado, mostrei, ó, o leite está faltando aqui 200 ml. Que o comerciante, que o dono do mercado pode fazer? Ô, Juliano, pega um litro de leite novo aqui, vá em paz que eu resolvo isso aqui com quem eu comprei, com o fornecedor. Então, essa também é uma das possibilidades, concorda? A substituição do produto ali por outro. Comprei um litro não, comprei uma embalagem com 2 litros de Coca-Cola e só veio 1,5 litro, né? Veio faltando 500 ml. Dá para complementar? Não dá, né? Se eu abrir aquela garrafa de Coca, eu perco o gás dela. Isso, é verdade, Rose. Verdade. Quando tá vencido. Não, mas quando tá vencido eles fazem o quê? Faz a complementação? Não. Quando tá vencido eles têm que devolver, né? Não pode vender para você não. Isso aqui nós estamos pensando em vícios de quantidade. Ah, sim. Sim, 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 sim. Se sabia, não sei se vocês sabiam, tem uma lei municipal. Se não me engano, é um acordo, não é uma lei. Tem um acordo municipal lá entre a SIM, o PROCON, que se você encontrar um produto vencido no mercado, eles te dão produto de gênero alimentício. Eles te dão outro produto de graça, sem você pagar. Sabia disso? Isso dá bastante briga nos mercados, né? Mas tem esse acordo aí entre a SIM, entre o PROCON e entre os estabelecimentos do comércio. Se você encontrar um produto vencido, só você levar ele no caixa, né? De preferência, compre ele primeiro, para você poder ter a prova que ele é seu, porque senão é perigoso a mulher, a supervisora pegar e falar, esse aqui está vencido, não pode vender, e daí você não vai ter o que discutir, né? Não vai estar mais na sua posse. Então, achou um produto vencido, vai lá, compra, ó, está vencido, então eu quero outro igual. Eles vão te dar 2 produtos. É um acordo, me parece, né? Não sei se acho que não foi revogado não, mas é que hoje os mercados estão bem de olho nessa questão do vencimento, que dá problema mesmo. Inciso 4, olha lá, para a gente ir embora daqui a pouco, né? Mas não é daqui a pouco não, mas já já nós vamos. 4. A restrição. Coco é um problema. Não, exatamente, porque coco não dá para ver. Melão também às vezes acontece. Eles trocam, sabe por quê? Porque tá no direito do consumidor, né? Imagina, como é que eu vou. Exato, como é que eu vou. Tô comprando o coco aqui porque eu quero a água dele e ele vem seco. Acontece, entendeu? Mas se você for lá, eles trocam para vocês. É a lógica, né? A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, assim, eu não quero mais negócio com você, comprei o leite veio faltando 200 ml, não quero mais fazer negócio com você. Volto lá e peço meu dinheiro de volta. Vejam que essas 4 possibilidades são opções conferidas ao consumidor. Quem vai fazer essa escolha é você, né? Normalmente o que acontece? O fornecedor já vem com toda uma história, com todo um aparato lá para tentar induzir a gente na solução da coisa. Você pode falar, não, pera lá, eu quero a troca, eu quero a complementação, eu quero abatimento do preço, ou eu não quero mais negócio com você, meu amigo. Quero meu dinheiro de volta. Então, não precisa fazer barraca. Eu sei que às vezes a gente perde a cabeça, perde a razão, né? Mas não precisa, lembrem-se de mim. Lembra que o professor falou, é só eu gravar, tirar foto, depois eu consigo ir no PROCON, consigo fazer reclamação no consumidor.gov, consigo até entrar com uma ação na justiça se eu quiser. Então, lembrem-se de mim, que o mais importante você já tem, que é o conhecimento. Tendo o conhecimento, você pega a sua ferramenta, que é o celular, e faz a gravação. Vamos ver o que vem agora? E agora a gente falou do vício do produto, depois o vício agora da quantidade, e agora nós vamos falar do vício de qualidade do serviço. Nossa, um slide amarelo, é para vocês acordarem. Artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelo vício de qualidade que os torne impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor escolher a sua, exigir, quer dizer, alternativamente a sua escolha. Então vejam que agora a gente vai ver
Antes da gente ver, né? Deixa eu mostrar primeiro para vocês. Olha que imagem bonita, né? Quem já não comprou um pacote ou ficou com vontade de comprar um pacote turístico com uma imagem dessa, né? Imagine abrir seu quarto de manhã lá na praia e olhar uma piscina como essa, ainda depois da piscina ali da cerquinha ainda ter o mar, hein? Quem que não sonhou com isso? Meu Deus! E daí você foi lá, a agência te mostrou essa linda paisagem, você ficou extremamente feliz, fez um carnê. É verdade, né, Pablo? Fez um carnê aí em 24 parcelas na CVC e comprou a viagem. Embarcou lá no avião. Quando você chegou lá, que fizeram o seu check-in no quarto, o seu quarto tinha essa frente. Você vai dizer: caramba, mas eu queria essa, mas meu quarto tem essa. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Mas não, não que eu tinha, quer dizer, quando você faz essas compras por aplicativos de viagem, né? Você tem que prestar bem atenção, ler certinho o que você está comprando, porque no, é verdade. Normalmente, tipo assim, a imagem que vai estar é essa, mas vai estar especificado que você está comprando, por exemplo, um quarto que não vai estar escrito fundo, né? Vai estar escrito um quarto simples, né? E o quarto simples não necessariamente vai ter essa imagem, gente. O hotel pode até ter a portaria, que área de lazer para uma piscina bonita como essa, mas às vezes seu quarto vai ter frente para o fundo. Então isso acontece. Você só não pode ser enganado, como eu estou dizendo. Foi lá na, sei lá, na CVC, em qualquer agência, e eles te mostraram isso aqui. Você comprou e quando você chegou lá era isso aqui. Então, quais são as opções como consumidor, o que você pode exigir, o que você pode pedir aí para o fornecedor? Ó, quando cabível, evidentemente, né? A reexecução dos serviços sem custo adicional. Então, você comprou um quarto de frente lá para o mar e chegou lá, era um quarto de frente para o morro, né? Não deu para ver nada. Mas, quando possível, você pode pedir a reexecução do serviço. Agora, cuidado, não adianta você ficar 15 dias hospedado lá de frente para o morro, chegar aqui e falar que quero outra viagem mais 15 dias. Então, não é bem isso. Então, quando cabível. 2, né, eu não quero reexecução de serviço coisa nenhuma, eu quero meu dinheiro de volta, atualizado, porque eu ainda vou entrar com uma ação contra você. É possível desfazer o negócio e quero meu dinheiro de volta. Ou, né, que também não deixa de ser uma opção viável, o abatimento proporcional ao preço, concorda? Comprei uma viagem que meu quarto era para ser de frente para o mar e agora você me pôs de frente para o morro. Não pode ser que valha a mesma coisa. Eu quero um abatimento proporcional ao preço. Complementando aqui o que a gente estava falando, ó, parágrafo 1º do artigo 20. A reexecução dos serviços poderá, vejam que é uma possibilidade, poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então as moças aí, as moçoidas vão saber bem. Você vai lá no salão e começa a fazer um, sei lá, um tratamento lá no cabelo, de repente tratamento não, a pintura, né? No cabelo, de repente lá o profissional estraga lá sei lá, mancha o seu cabelo. Veja, vai gerar aí um desgaste entre vocês, concorda? Então normalmente é repassado aí para um terceiro. Eu sei, as moças, as mulheres sempre passam por isso, pelo menos uma vez na vida. Então, é possível você subestabelecer, você repassar isso aí para um outro profissional para fazer, obviamente, desde que assim seja um profissional ali mais ou menos no mesmo patamar, né? Não vai dar para você ter ido lá num salão, sei lá, de bairro, lá que a sua vizinha que pinta seu cabelo no fundo da casa dela, e daí ela manchou seu cabelo e agora você quer vir aqui no salão, sei lá, aqui no centro, sei lá. Entendeu? Então não dá. Tem que ser uma prestação de serviço mais ou menos de um profissional equivalente àquele que você pagou, concorda? Nem para mais para um, nem para mais para o outro. Parágrafo 2º, né? Aqui é mais um lembrete. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares da prestabilidade. Isso aqui é um lembrete dizendo que quer dizer que o serviço, para ele ser considerado um serviço com vício, né? Não adianta ser você berrando e falando que o serviço é defeituoso e o fornecedor falando que o serviço não tem vício nenhum. Então nós vamos levar em consideração aí aqueles serviços, aquela regra geral, né? Então eu comprei
um hotel lá que estava escrito quarto simples, né? Não dá para chegar lá e querer brigar e que um quarto simples quer dizer que é de frente para o mar. Não, né? Não é a mesma coisa. Então, é nesse sentido. Artigo 23, 2, 3. Olha que interessante. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Não adianta o fornecedor dizer assim, mas eu não sabia que essa prestação de serviço estava ruim. Então eu não tenho responsabilidade. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Digamos que a minha aula fosse bem ruim, digamos que eu viesse aqui e ficasse contando piadas para vocês e não dou o conteúdo. Fico inventando história. Falo, mas eu não dou o conteúdo. Veja, você fosse lá na ouvidoria e formalizasse a seguinte reclamação. Olha, a aula do professor Juliano é engraçada, ele ocupa todo o tempo, mas ele não dá o conteúdo. Ele fica com micagem e não fala nada. E aí, por exemplo, digamos que viesse o professor Barbieri para dar uma satisfação para vocês. E ele falasse, olha gente, vocês me desculpem, né? Eu não sabia que a aula do professor Juliano era, né? Todo mundo adora assistir a aula dele, mas eu não sabia que não tinha conteúdo. Não adianta ele dizer que não conhecia, não sabia do problema. Ele vai ter que ser responsabilizado, ele vai ter que resolver o problema, independente de conhecer o problema ou não conhecer o problema. Combinado até aqui? E para a gente já partindo aqui para uma parte já final da aula, né? Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou do serviço independe, quer dizer, não depende de termo expresso. Vedado quer dizer proibida a exoneração contratual do fornecedor. Eu vou ler mais uma vez para a gente poder discutir aqui um pouquinho. A garantia legal. Qual que é a garantia legal? 30 dias produtos não duráveis, 90 dias produtos duráveis. Se eu fosse você, eu puxava uma seta aí no seu caderno e faria essa anotação. Artigo 24, o professor Juliano está falando. A garantia legal, então puxa lá, a garantia legal, 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Então, a garantia legal do produto ou do serviço não depende, veja, eu estou traduzindo isso aqui para vocês, não depende de termo escrito, né? Translation. Então, a garantia legal, seja dos 30 ou dos 90 dias, não depende de termo escrito, sendo proibida, vedado, sendo proibida a exoneração contratual. O fornecedor fez um contrato, colheu a sua assinatura, então agora ele não tem mais que cuidar aqui das coisas. É isso que eu estou querendo dizer. Antes ainda de mostrar o slide que eu quero, tem esse slide aqui, ó, garantia de um produto. Garantia legal. Qual que é a garantia legal que a lei me dá? 30 dias produtos duráveis, 90 dias... Aliás, ao contrário, né? 30 dias produtos não duráveis, 90 dias produtos duráveis. Garantia contratual. O que é garantia contratual? Aquela que você contratou, né? Normalmente aí é 12 meses, 1 ano de garantia, né? 1 ano e meio. Garantia estendida também é aquela que você contratou, mas você pagou por ela. A garantia contratual é aquela que o fornecedor dá para todo mundo. Normalmente ela não é cobrada. Então aqui eu coloquei mais essa fotinha aqui para instigar vocês. E agora eu vou fazer uma bela de uma provocação. Qual que é a garantia que a lei nos dá mesmo um produto durável? 90 dias. Pega lá uma geladeira que o fornecedor te dá 12 meses de garantia. Qual é a garantia total que você tem dessa geladeira? 12 mais 3, 12 menos 3. Pergunta. Pra gente ir embora. Daqui a pouco. A garantia legal, que é dos 90 dias e dos 30 dias, todo mundo vai ter, gente. A lei que está dizendo que você tem. A garantia contratual é o fornecedor que está se comprometendo com você. Então, eu não sou obrigado a perder os 90 dias. Então, a gente faz uma somatória. 12 meses de garantia contratual pelo fornecedor, mais 3 meses de garantia legal. Eu tenho um total de 15 meses de garantia. Olha aí meu slidezinho. Só tome o cuidado de ir lá e fazer a leitura do termo de garantia para ver se o fornecedor não está colocando
9 meses de garantia contratual mais 3 de garantia legal igual a 12 meses. Se ele fez isso, você que não leu direito. Entenderam qual é o raciocínio? Eu estou te dando 12 meses de garantia. É verdade, Pablo. Isso aí todo mundo, a maioria das pessoas são enganados. Se ele está te prometendo 12 meses de garantia, vá lá, leia o termo de garantia se são 12 meses de garantia contratual. Se são 12 meses de garantia contratual, é 12 mais 3, total de 15. Pergunta boba. Qual termina primeiro, a contratual ou a legal? Os 12 ou os 3? Os 12. Por quê? Porque dentro daqueles primeiros 12 meses o fornecedor não quer discutir com você. Você começa com problema a partir do 13º mês, o 14º, o 15º, porque quando você liga na assistência técnica, o que a pessoa fala para você? O seu produto está fora da garantia. É verdade, ele está fora da garantia contratual, mas eu tenho a garantia legal. Você só tome o cuidado de fazer a leitura do termo de garantia, que é padrão, né? Então eu faço celular, o meu termo de garantia fica lá na internet, é o mesmo para todo mundo, entendeu? Se tiver escrito 9 mais 3, aí é 12, aí não tem jeito. Agora, a maioria dos produtos é essa somatória. E Ô, professor, Oi. mas, por exemplo, assim, você chegou lá, você comprou o produto, tem 1 ano de garantia e tal, aí só que você leu lá no termo lá, que é igual o senhor falou, 9 meses no caso, você pode falar não, você pode exigir que seja dado só daquele ali os 12 meses ou não, é isso aí mesmo, é deles, você tem que aceitar. A garantia contratual é o fornecedor que vai te falar quanto ele está te dando, concorda? Eu, por exemplo, posso fabricar aqui uma geladeira e falar para você, eu não te dou garantia. Ela é nova, mas eu não te dou garantia. Quando você escuta isso, quanto tempo a lei me dá? 90 dias. Vamos pensar aqui um pouquinho. Aí eu tô vendendo a geladeira nova, né? Sou fabricante, digo para você, eu tô te dando 12 meses de garantia por defeitos, defeitos já usado como visto, por defeitos de fabricação. Veja, se você for lá no meu termo, a garantia tem que ser expressa, né? Se você for lá no termo e tiver escrito que eu estou te dando 12 meses de garantia por defeitos de fabricação, é 12 mais 3. Na verdade, o fornecedor tem que fazer a explicação certinha para você. Se ele está considerando 12 meses dele, que vai dar 12 mais 3, ou se ele está considerando 9 mais 3, que na verdade ele está te passando a perna, mas acontece também. Então, fiquem alertas. Os termos de garantia são padrão para todo mundo. Quando é que começa a correr a garantia? Com a emissão da nota fiscal. E a garantia estendida, prof, quando eu contrato? Você vai somar as 3 garantias. Você vai somar a garantia contratual com a garantia estendida com a garantia legal. Então, digamos que eu comprei uma geladeira que tem 12 meses de garantia pelo fornecedor e eu contratei mais 12 meses de garantia estendida. Então, eu tenho 12 com mais 12, 24, com mais 3 eu tenho 27 meses de garantia. Certo até aqui? Dicas aqui, conheça seus direitos. Vou começar a leitura aqui do meu lado, para mim está do meu lado esquerdo, eu acho que para vocês vai estar do lado direito. Garantia legal. Ao adquirir o produto, o consumidor já tem, após a emissão da nota fiscal, 30 dias por produtos não duráveis e 90 dias por produtos duráveis. Essa garantia é a lei que estabelece e ela é gratuita, ela é de graça, como diz minha avó. Garantia contratual é quando o fornecedor concede um prazo maior do que a garantia legal, né? Esse prazo é facultativo, não é obrigatório. E ela é informada no ato da compra e normalmente ela não é cobrada. É a garantia que o fornecedor dá para todo mundo, garantia contratual. E a garantia estendida é aquela que é oferecida ali pela loja ou pelo fabricante, porém ela é opcional e ela é paga. Você não é obrigado a contratá-la, mas se você contratá-la, você vai pagar por ela. Dicas, né? Ali do meu lado direito. Guarde a nota fiscal e qualquer outro documento referente à troca para você poder comprovar aí quando é que você comprou esse produto. Algumas empresas vendem a garantia estendida sem comunicar o cliente. Isso aí é considerado venda casada, que a gente vai ver mais para frente, acho que daqui umas 2 aulas, e é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Produtos com defeito dentro do prazo de garantia têm que ser consertados ou trocados, como a gente viu lá no artigo 18, parágrafo 1º, e o consumidor também pode fazer um acordo e receber parte do dinheiro de volta. É aqueles incisos lá do artigo
18. Em caso de problema, procure a loja e o fabricante. Se não resolver, busque o PROCON e a Justiça. Veja que são algumas dicas básicas que é bem interessante para todo mundo. Esse aqui, deixa eu ver, dá tempo ainda de eu falar isso aqui rapidinho. Regras e dicas para trocar os presentes. As lojas são obrigadas a trocar os produtos? Regra geral, as lojas não são obrigadas a trocar os produtos. Agora, quando ela se compromete, né, quando vem lá na etiqueta, troquem até 30 dias. Não tem discussão. Eu fiz uma promessa para vocês, então eu vou ter que cumprir a promessa. Se houver defeito, a loja tem que resolver o problema? Depende. Normalmente você tem que passar ali pela assistência técnica por prazo de 30 dias. Isso aqui é o que dá mais discussão, gente, entre fornecedor e consumidor. Eu digo isso porque eu também sou consumidor e às vezes a gente não quer entender, né, que o cara lá da loja não tem nada a ver com isso e que, mas ele vendeu. Então, ele vendeu, mas fazer o quê? Agora você tem que esperar os 30 dias aí da assistência técnica. Não é legal, mas é isso que a lei está falando. Se o problema não for resolvido dentro do prazo, é aqueles incisos lá do artigo 18. Eu posso pedir outro igual, eu posso rescindir ou eu posso ter um abatimento. Na hora de trocar o presente eu não gostei de nada, posso receber o dinheiro de volta? Regra geral não, né, gente? Porque a pessoa efetuou uma venda. Se ela devolveu o dinheiro para você, como é que ela vai explicar isso no caixa? Já pagou comissão de vendedor, já recolheu impostos. Não dá para te devolver o dinheiro. Então aqui é um pouquinho de bom senso. E nas compras feitas pela internet? 7 dias para devolver, conforme o artigo 49, que a gente vai ver mais para frente. E para a gente ir embora de verdade, né, porque eu preciso terminar essa aula dentro dos nossos 60 minutos, porque senão fica pesado para quem vai assistir. Artigo 25. Esse é o melhor de todos, gente. Estou brincando, todos são bons. É vedado, quer dizer, é proibida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sessões anteriores. Não entendi, prof. É proibido você colocar no contrato uma cláusula que retire responsabilidade do fornecedor. Caso clássico: plaquinhas de estacionamento de supermercados, de shoppings, de farmácia. Não nos responsabilizamos por celulares, dinheiros e carteiras deixadas dentro do seu veículo. Essas placas têm valor? De acordo com o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, não tem valor legal. Eles podem pôr placa falando o que eles quiserem. Não tem como se desonerarem da obrigação de cuidarem lá do nosso carro, o que ficou dentro do carro. Estão lembrados dessa nossa conversa que a gente até teve no passado? Isso é bem importante. E, né, 21h50, faltam 5 minutinhos para dar os 60 minutos, mas posso tirar dúvidas aqui de vocês. Ou, como eu falei lá no começo da aula para quem entrou depois, hoje é a aula 7. Entre quinta-feira dessa semana que eu já postei e segunda, que é feriado, assistam a aula 8. E na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou dar a aula 9, que vou puxar a 9 e a 8 para explicar tudo de uma vez só, porque senão a gente vai tropeçar um pouquinho na ementa em razão de tantos feriados. Combinado? Eles me deixam aqui, eles não me respondem. Combinado. Que bom. Então, se está tudo combinado, a gente vai encerrando. Bom feriado para vocês, bom resto de semana, né? E até depois, daqui 15 dias, na verdade, né? Tudo de bom, bons estudos. Assista a minha aula e qualquer dúvida lá, me manda um sinal de fumaça, me mande alguma coisa que a gente vai se respondendo. Boa noite, professor. Obrigado Boa pela noite. aula.